Graça e paz. Estamos de volta caminhando para o nosso terceiro estudo sobre a história da criação do homem. Aqui iremos tratar sobre a queda e suas consequências. O texto base para a leitura se encontra no livro de Gênesis capítulo 3. Após termos compreendido as ordenanças de Deus para Adão e Eva, e também a proibição dada pelo Criador, chegamos agora a um dos momentos mais marcantes da história da humanidade. Até então, o relacionamento entre Deus e o homem era perfeito. Havia harmonia, pureza, e a presença de Deus era constante no jardim. O homem desfrutava de um estado de santidade e inocência, vivendo conforme o propósito divino, refletindo a imagem e semelhança do Criador em sua conduta, sentimentos e comunhão. Contudo, quando o homem desobedece à ordem de Deus, algo profundo e trágico acontece. A serpente, instrumento de engano, aproxima-se de Eva, lançando dúvida sobre a palavra de Deus. Aquilo que era verdade passa a ser questionado, e a semente da desconfiança é plantada no coração humano. A mulher, atraída pelo desejo de conhecer o bem e o mal, e seduzida pela aparência do fruto, toma do que Deus havia proibido, e também dá ao seu marido, que come com ela. Nesse ato, o pecado entra no mundo, e com ele, a morte espiritual e a separação de Deus. A partir daquele momento, o homem perde sua pureza original. O que antes era um coração voltado para Deus, se torna agora um coração voltado para si mesmo. A santidade que o caracterizava é substituída pela corrupção interior. A mente se obscurece, a vontade se rebela, e o medo substitui a confiança. Quando Deus chama Adão no jardim, ele já não responde com liberdade, mas com vergonha. Ouvi tua voz no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Gênesis capítulo 3 versículo 10. Essa resposta resume a nova realidade do homem caído: medo, culpa e afastamento. As consequências da queda são amplas e profundas. A comunhão foi rompida, e a morte, tanto espiritual quanto física, tornou-se parte da experiência humana. A terra foi amaldiçoada, e o trabalho, que antes era prazer, agora é acompanhado de fadiga e dor. O pecado afetou não apenas o homem individualmente, mas toda a criação, que passou a gemer sob o peso da corrupção. Como o apóstolo Paulo escreve, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5 versículo 12. Antes da queda, o homem possuía uma natureza santa, e uma disposição pura e voltada para Deus. Ele vivia em perfeita comunhão com o Criador, e sua vontade estava alinhada à vontade divina. Mas após o pecado, essa natureza foi corrompida. O homem não perdeu a imagem de Deus, mas ela foi manchada, distorcida. A semelhança moral e espiritual com o Criador foi quebrada, e a inclinação natural do coração tornou-se voltada ao mal. Como afirma Gênesis capítulo 6 versículo 5, a maldade do homem se multiplicara na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A queda revela, portanto, a gravidade do pecado e a incapacidade humana de se reconciliar com Deus por seus próprios méritos. O homem, agora dominado pela natureza pecaminosa, não pode alcançar por si mesmo o caminho de volta à comunhão. Ele precisa de um Salvador, alguém que restaure aquilo que foi perdido no Éden. É nesse contexto de ruína e desobediência que surge a primeira promessa de redenção. Ainda no meio do juízo, Deus anuncia esperança, dizendo à serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3 versículo 15. Essa é a primeira boa nova. O Evangelho em sua semente, mostrando que Deus não abandonaria o homem à sua própria perdição. Haveria um descendente que venceria o mal e restauraria a comunhão perdida. E ao longo de toda a Escritura, essa promessa se cumpre em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio para desfazer as obras do diabo e reconciliar o homem com o Pai. A queda do homem nos ensina, portanto, duas grandes verdades: a profundidade da miséria humana e a grandeza da graça divina. O pecado separou, mas a graça promete unir novamente. A morte entrou, mas a vida foi prometida. O homem se escondeu de Deus, mas Deus foi em busca do homem. É nesse contraste que começamos a compreender o amor redentor de Deus, que mesmo diante da desobediência, não desiste da sua criação. Bom, chegamos ao fim deste capítulo. Voltaremos em breve falando sobre a natureza do homem que foi afetada pela queda. Deus abençoe até lá.